O despertar da consciência. V.M. Michael. Capítulo 2. O diagrama interno do homem. Os 7 corpos. Para deixar bem claro o que é e o que não é a consciência, vamos analisar neste capítulo o diagrama interno do homem, já que a consciência é um dos 7 corpos que constituem a um homem. Em anatomia oculta, se conhece que o homem não só tem um corpo físico, senão que ademais possui outros corpos, ou veículos de expressão através dos quais pode receber conhecimentos e também pode expressar-se. Com o objetivo de compreender um pouco mais o que é a consciência, vamos estudá-la então como um dos veículos de expressão do ser e do homem, como um de seus 7 corpos. Fazendo uma análise breve de cada um deles, aparece em primeiro lugar o corpo físico que todos conhecemos e que se move na terceira dimensão. O corpo físico nos permite, através dos 5 sentidos, interagir com o mundo material exterior e receber informação, experiências e conhecimentos do plano de manifestação mais denso que existe na criação, sem considerar, obviamente, as infradimensões da natureza. Segue em sua ordem o corpo vital ou corpo etérico, conhecido em esoterismo como a aura da pessoa, que é um corpo de energia que sustenta ao corpo físico, como sua palavra o indica, e que está relacionado com a 4ª dimensão, com a 4ª coordenada e com todos os processos bioquímicos e energéticos do corpo, como a respiração, digestão, assimilação, etc. A 4ª dimensão é o tempo, porém vista como coordenada de espaço, não como coordenada temporal. Podemos dizer que o corpo vital é a contraparte energética do corpo físico. Esse corpo vital ou aura é o que os clarividentes podem ver ao redor das pessoas, constituído por diferentes cores que rodeiam ao corpo físico, fenômeno que foi confirmado pela ciência oficial através da fotografia Kirlian. Na terceira ordem aparece o corpo astral, ou corpo de desejos, que está relacionado com as emoções e com a 5ª dimensão. Esse é o corpo que todas as pessoas usam quando o corpo físico vai dormir, e é um corpo protoplasmático. Nesse momento, o corpo astral sai do corpo físico e se desdobra para a 5ª dimensão, a qual é chamada o mundo dos sonhos, ou o mundo dos mortos, ou o mundo astral. Todas as pessoas, quando o corpo físico dorme, passam por esse processo e temos experiências no mundo astral. O que acontece depois é que, ao voltar ao corpo físico, às vezes nos recordamos dessas experiências e outras vezes não. Quando a pessoa regressa ao corpo físico, muitas vezes diz: "Tive um sonho", porém, para ser mais exato, foi uma experiência astral, que pode ser consciente ou não, que pode lembrar-se ou não. A 5ª dimensão é a eternidade, que está mais além do corpo e do espaço. Dessa maneira, é bem fácil explicar esses sonhos em que a pessoa vê algo que vai lhe ocorrer e logo lhe ocorre, ou sonhos proféticos, que se cumprem mais adiante no tempo, aqui no mundo físico. No mundo astral, na eternidade,
Não existe o tempo, não existem o passado e o futuro, como os entendemos aqui na terceira dimensão. Porque para que exista a eternidade, cada instante deve ser eterno. Ali é sempre presente. Cada instante é eterno e cada instante é presente. Dessa maneira se explica que possamos ver coisas que aqui no mundo físico vão ocorrer no futuro, que é futuro no mundo físico, porém que é presente no mundo astral, já que no mundo astral só existe o presente. Quando o corpo físico dorme, o corpo astral sai à quinta dimensão e o corpo vital se encarrega de recarregar o corpo físico. Por isso, se uma pessoa estivesse muitos dias sem dormir, morreria, porque ficaria sem energia ao não haver a recarga energética da noite. Em sua ordem, segue o quarto corpo, que é o corpo mental, o qual está relacionado com a mente, com os pensamentos, com a atividade mental e também como uma parte mais sutil da quinta dimensão. O corpo mental é de natureza molecular. O corpo mental é o que nos permite entrar em contato com o mundo da mente e obter e processar informações através dos pensamentos, conceitos. Quando já esse corpo se solarizou, permite ao iniciado ter acesso aos ensinamentos e grandes verdades da mente cósmica universal. Entre o mental e o causal aparece um espaço de energia que o V.M. Lakshmi definiu como a psique, que se encontra entre a quinta e a sexta dimensão. Através da psique pode-se expressar a essência ou pode-se expressar o ego. Se pode dizer que é o mais alto que pode chegar o ego, já que o próprio não pode ingressar ao mundo causal. Em nosso corpo físico, o veículo da psique se encontra no sangue, mais especificamente nos glóbulos vermelhos, já que o plasma sanguíneo tem mais relação com o nosso veículo astral. Logo na quinta ordem aparece o corpo causal, ou corpo da vontade, conhecido no esoterismo como o veículo da alma humana e que se relaciona com todos os processos volitivos do ser humano e com a sexta dimensão. Este corpo é de natureza eletrônica e tem em nós uma expressão que no ensinamento gnóstico chamamos essência. A essência é uma fração de alma. É a alma em potência que pode se desenvolver através de um trabalho espiritual de autoconhecimento e pode nos levar a encarnar completamente essa alma humana. O V.M. Samael nos diz que a sexta dimensão é a dimensão que está mais além da eternidade e do tempo. O V.M. Lakshmi nos diz que a sexta dimensão é a dimensão que a gente chama o céu e que esta dimensão é um mundo eletrônico onde já não há sombra, onde existe a luz incriada. Nas pessoas comuns que não trabalharam com a sua semente através dos mistérios da alquimia, os corpos astral, mental e causal se encontram fracionados pelo agregado psicológico e são chamados de corpos lunares. Porém, nos alquimistas que trabalham com os mistérios do sexo, estes corpos se logram transformar em solares e se colocam ao serviço do conhecimento e do ser. Aparece na sexta ordem, agora sim, o corpo pelo qual temos escrito este capítulo neste livro, que é o corpo búdico, ou corpo
da consciência. O corpo búdico também se lhe conhece como o Budi e como a alma espiritual ou alma divina. É um corpo que se localiza entre a sexta e a sétima dimensão. Considerando que, segundo nos ensina o V.M. Samael, a sétima dimensão é a dimensão zero desconhecida, o mundo do espírito puro. Percebemos que o Budi é um mediador entre a parte humana da pessoa, a alma humana, e o ser, ou espírito da pessoa. Por isso se lhe chama a alma divina. O Budi, ou a consciência, ou a alma divina, é uma ponte entre o ser, Deus, e o humano. Nos diz o V.M. Lakshmi Daimon que o Budi na pessoa é o Cristo íntimo da pessoa, que é o Redentor pessoal de cada um de nós, porque é Ele que pode advogar pela parte humana frente ao ser da pessoa, ou seja, a parte divina, o Espírito. Com estas apreciações, podemos compreender de maneira um pouco mais profunda o que é a consciência como veículo semidivino de nosso ser interno. É um verdadeiro mediador. Percebemos, neste momento, que a consciência é algo mais que as funções psicológicas, como os pensamentos, sentimentos, impulsos motrizes e sensações. Quando a essência é impregnada de vontade, ela se converte em consciência. A consciência nos dá acesso ao conhecimento direto sem necessidade de utilizar a mente, o intelecto, e uma de suas faculdades mais importantes se chama a intuição. O V.M. Samael ensina que o mundo búdico é o mundo intuicional. Por último, chegamos ao sétimo corpo, que é Atman. É o próprio ser, o espírito em nós, o real ser interior profundo. Ao Atman, ao ser, lhe corresponde a sétima dimensão, a dimensão zero desconhecida, o mundo do espírito. O ser é o ser e a razão de ser do ser é o próprio ser.